E chegou a Derbe e a Listra. E eis que havia lá um discípulo, chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida à fé e de pai gentil. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Quis Paulo que ele fosse consigo. E, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que havia naqueles lugares. Porque todos sabiam que o pai dele era gentil. E ao passar pelas cidades, lhes recomendavam que guardassem os decretos estabelecidos pelos apóstolos e pelos presbíteros que estavam CM Jerusalém. E as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número cada dia. Tendo atravessado a Frígia e a província da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de anunciarem a palavra de Deus na Ásia. E tendo chegado a Mísia, intentavam passar a Bitínia, mas não lhe o permitiu o Espírito de Jesus. E, depois de terem atravessado a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Apresentava-se diante dele em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo que teve esta visão, procuramos partir para a Macedônia, certificados de que Deus nos chamava a ir lá evangelizar. Tendo-nos, pois, feito a vela de Troade, fomos em direção a Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis, e daí a Filipos, que é uma colônia e a primeira cidade daquela parte da Macedônia. E nessa cidade nos detivemos alguns dias, e no dia de sábado saímos fora da porta, junto ao rio, onde parecia que se fazia oração. E sentando-nos, falávamos às mulheres que tinham concorrido. E uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, que negociava em púrpura, temente a Deus, ouviu-nos, e o Senhor abriu-lhe o coração para atender aquelas coisas que Paulo dizia. E, tendo sido batizada ela e a sua família, fez este pedido, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai nela. E forçou-nos a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha o espírito de Pitom, a qual com as suas adivinhações dava muito lucro aos eusamos. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos de Deus excelso, que vos anunciam o caminho da salvação. E fazia isto muitos dias. Mas Paulo, enfadado, tendo-se voltado para ela, disse ao Espírito: Ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dessa mulher. E ele, na mesma hora, saiu. Mas vendo seus amos que se lhes tinha acabado a esperança do seu lucro, pegando em Paulo e em Silas, os levaram ao foro aos chefes da cidade. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens amotinam a nossa cidade, sendo judeus, e pregam um gênero de vida que não nos é lícito receber nem praticar, sendo romanos. E então o povo levantou-se contra eles, e os magistrados, rasgados os seus vestidos, mandaram que fossem açoitados com varas. E depois de lhes terem dado muitos açoites, meteram-nos numa prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com cuidado. Ele, tendo recebido esta ordem, meteu-os num segredo e apertou-lhes os pés no cepo. Mas pela meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantando louvores a Deus, e os que estavam na prisão ouviram-nos. E subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que abriram-se logo todas as portas, e quebraram-se as cadeias de todos, e se moveram os fundamentos do cárcere. E, tendo despertado o carcereiro, e vendo abertas as portas do cárcere, tirando da espada, queria matar-se, julgando que tinham fugido os presos. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque estamos aqui todos. Então, tendo pedido luz, entrou dentro e, tremendo, lançou-se aos pés de Paulo e de Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua família. E pregaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam em sua casa.
E tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as chagas, e, imediatamente, foi batizado ele e toda a sua família. E, tendo-os levado à sua casa, pôs-lhes à mesa, e alegrou-se com todos os da sua casa por ter crido em Deus. Quando foi dia, os magistrados mandaram os litores dizer: põe esses homens em liberdade. E o carcereiro levou esta nova a Paulo. Os magistrados mandaram pôr-vos em liberdade. Agora, pois, saindo daqui, ide em paz. Mas Paulo disse-lhes: açoitados publicamente, sem julgamento, sendo cidadãos romanos, metidos no cárcere, e agora fazem-nos sair em segredo? Não será assim, mas venham e tirem-nos eles mesmos. E os litores referiram estas palavras aos magistrados, os quais, ouvindo que eram cidadãos romanos, tiveram medo. E indo, pediram-lhes desculpa, e tirando-os para fora, lhes rogavam que saíssem da cidade. Saindo, pois, do cárcere, entraram em casa de Lídia, e tendo visto os irmãos, os consolaram e partiram.